Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Gente, vocês não vão acreditar nesse final, como é que uma senhorinha com um rostinho desse tão lindo teve capacidade de fazer tanta coisa ruim. E agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Tamara Sansanova, ela nasceu no dia 25 de fevereiro de 1947 na Rússia. Ela estudou inglês e alemão na Universidade de Moscou. Pessoas que conheciam Tamara afirmam que ela tinha sim, que ela sofria já desde aquela época de transtornos mentais. E acredita-se que ela teve pelo menos 3 internações em clínica psiquiátrica ao longo da sua vida. Depois que ela saiu da universidade, se formou, ela se mudou e foi morar em São Petersburgo. Lá, ela encontrou o amor da sua vida, Alex Sansanova, no qual ela acabou se casando. Só que em 2000, esse rapaz, esse senhor, ele desapareceu de uma hora para outra e ninguém soube mais paradeiro da vida dele. Ninguém sabia mais onde ele estava. Algumas pessoas relatam que ela deu um fim na vida dele. Após o desaparecimento misterioso do marido, Tamara ela recusava-se a trabalhar fora. Ela resolveu, que não ia mais trabalhar, não queria mais sair de casa para fazer nenhuma outra atividade, Ela estava muito triste e arrasada com o sumiço do marido dela. Então, para poder ter uma fonte de renda, ela resolveu alugar um quarto no seu apartamento. Ou seja, ela começou a receber inquilinos na sua casa. E assim ela fez da sua casa como se fosse uma hospedagem para pessoas que precisavam de um lar. Uma das vizinhas dela falou que era muito comum encontrar ela na rua, assim, caminhando toda de pijama, de madrugada, por aí pra cima e pra baixo. Quando o pessoal perguntava pra ela, oxe, o que é que tu fica fazendo aí na rua, assim, uma hora dessa? Aí ela falava que saía pra ir para o mercado, ela gostava de sair à noite e gostava de ficar comendo à noite. Era essa a resposta que ela dava para as pessoas. Ela tinha sempre uma conversa muito confusa com seus vizinhos. Os vizinhos às vezes não entendiam muito bem o que ela falava. Ela não falava nada com nada, tudo bem complexo, não dava para entender muito bem o que ela queria transmitir. Certa vez ela falou que quando ela saía de casa, ela sentia que tinha pessoas que invadiam a casa dela e bagunçava tudo, deixava tudo uma maior desordem, como se tivesse invadido a casa dela para roubar ou para fazer alguma coisa de mal. Ela falou isso para os vizinhos. Então, a vizinha pegou e disse bem assim, olha, por que você não chama a polícia? Isso é errado, isso não pode. Aí ela pegou e disse bem assim, não, vou chamar a polícia não, porque a polícia não vai conseguir resolver os meus problemas. E desse dia em diante, ela nunca mais quis compartilhar essas coisas com a vizinha, depois que a vizinha pediu para chamar a polícia. Em março de 2015, Tamara, ela conheceu uma vizinha lá da rua, de outro prédio lá na rua que ela morava. Essa vizinha chamava-se Valentina e ela tinha 79 anos. Nessa época, a Tamara ela tinha 68. E aí elas começaram a conversar, começaram a ter um vínculo e formaram uma pequena amizade. Só que essa Valentina, já beirando a idade dos 80 anos, ela precisava muito de cuidados especiais, uma alimentação regrada, questão de higiene dentro de casa, cuidar das coisas e tal. E para ela ficar sozinha nessa idade era muito difícil. Então Tamara, como era uma boa senhora que gostava de ajudar as pessoas, resolveu ir morar um tempo na casa de Valentina para poder ajudar ela.
Isso também porque na casa no prédio, né, que a Tamara morava, estava tendo uma reforma. Então ela acabou aproveitando, né, toda essa situação e foi passar um tempo cuidando de Valentina. E aí foi passando os dias, né, foi passando meses e ela ainda continuava lá na casa dela, né, passando esse tempo. Até porque essa senhorinha Tamara, ela amou o apartamento de Valentina, ela adorava ficar lá. Então ela tentava fazer o máximo possível para ficar mais tempo na casa dela. Durante esse tempo ela contribuía muito com as atividades domésticas, ajudava em tudo que era possível. Natália, uma amiga em comum delas, achou muito estranho uma coisa, porque via, né, a senhora Tamara saindo de casa várias vezes durante o dia para resolver uma coisa e outra, mas a Valentina nunca mais tinha saído de casa, ficava sempre presa. Então era um pouco meio estranho tudo isso. Então ela resolveu fazer uma visita, então foi lá, bateu na porta, chamou várias vezes e nada, ninguém respondeu. Então ela pensou, isso, vou ligar. Pegou o telefone, ligou, interfonou várias vezes e nada de ninguém responder. Ela achou tudo isso muito esquisito. Então ela resolveu chamar a polícia. E a polícia, né, chegou lá e foi na casa de Tamara. Quando chegou lá, bateu na porta, entrou e perguntou, né, pela Valentina. E ela respondeu o seguinte: certo dia eu estava aqui em casa, quando foi de madrugada que eu chego na sala, eu encontro a Valentina deitada no chão, como se tivesse desmaiada. Eu fiquei muito preocupada, fui até a cozinha fazer um chá. Quando eu saio da cozinha que eu volto para a sala, ela desapareceu. Saiu de casa e eu nunca mais soube notícia dela até hoje. Foi isso que ela falou para os policiais. Só que ela falava de uma forma tão assim estranha que eles não acreditaram muito naquela conversa não. Então resolveu averiguar ainda mais. Então o que eles fizeram? Eles foram procurar as imagens do prédio, né? As imagens lá, local do prédio e tal, de onde dava acesso exatamente na porta da casa de Valentina. E o que eles observaram? Observaram que Tamara, aquela senhorinha, né, que andava toda assim, saiu de casa com várias sacolas, aparentemente muito pesadas. E o que chamou mais atenção foi uma vez que ela saiu com uma panela e a panela parecia que estava meio que fervendo, né? Não sabe bem o que tinha ali dentro até então. E ela saiu com essa panela, com as coisas e colocou os sacos lá fora. Mas era muito esquisito. Então a polícia foi até o lixeiro, foi até alguns locais, né, pelo lado de fora para tentar procurar. Quando ela chegou lá, ela percebeu que tinha a cabeça de uma pessoa dentro daquela panela. E a cabeça era nada mais, nada menos de Valentina. Isso mesmo. Quando a polícia chegou a questionar Tamara, ela não hesitou e falou: eu realmente matei ela. E a polícia perguntou: mas por quê? Você matou ela? Porque eu gostava muito desse apartamento e não queria sair daqui. E a gente estava tendo muitos problemas por conta dos copos que estavam sujos dentro de casa. Ela falou simplesmente isso. E a polícia perguntou: mas como assim? Como você conseguiu matar ela? E ela explicou passo a passo do que ela fez. Ela disse que certo dia viajou para uma outra cidade vizinha e foi até uma farmácia de uma pessoa que vendeu para ela remédios sem prescrição médica. Esses remédios são remédios muito fortes para problemas mentais, né? Ansiedade. Então ela conseguiu esses remédios, que eram aquela taxinha preta do lado, né? Ela conseguiu esses remédios sem receita nessa outra cidade. Quando ela estava voltando para casa, ela passou em um local que vende várias saladas e ela lembrou que Valentina ama um determinado tipo de salada, então ela comprou a preferida dela. Quando chegou em casa, foi preparar, né, terminar de ajeitar a salada e foi dar para a amiga. Só que ela fez o seguinte: ela colocou 50. Gente, não foi 10, não foi 20, foram 50 comprimidos dentro da salada.
E quando ela colocou esses 50 comprimidos, depois ela deu para a amiga comer. E ela disse que a amiga comeu com tanto gosto, estava tão feliz e disse que estava tão gostoso. Só que em pouco tempo ela cai no chão, morta, por conta do efeito desses medicamentos. Esses medicamentos, como eu falei anteriormente, além dele ser usado nessa parte de ansiedade, de problemas mentais, ele também é utilizado antes de fazer uma cirurgia, né? Antes das pessoas fazerem cirurgia. Bastante forte mesmo. Um só já dá um efeito grande. Imagine 50 comprimidos. Não tem nem o que dizer, né? Então ela falou que depois que a amiga morreu, ela pegou, cortou ela em vários pedaços, colocou em várias sacolas e distribuiu por pontos diferentes da cidade. Só que a cabeça ela colocou em uma panela e ferveu. Acredita-se que ela fez isso para comer a cabeça e também para poder desfigurar o rosto, para que não pudesse ter uma ligação entre ela e o crime. Foi isso que ela fez. E parte do corpo de Valentina foi encontrado próximo a um lago, coberto por uma cortina de banheiro. Só que ficou lá durante bastante tempo. Ninguém percebeu nada estranho ali. Só que depois uma pessoa bem curiosa foi lá mexer. Quando mexeu, encontrou o corpo e chamou a polícia e foi ligando todos os dados. A polícia foi realizar buscas no apartamento de Tamara. Quando chegou lá, é aí que eu digo pra vocês que é uma história bizarríssima, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é aí que eu falo que as coisas começam a piorar. A gente pensa que não piora, não é? Não, piora sim, começa a piorar. Foi encontrado vários diários, até em idiomas diferentes. Vocês acreditam? Vários diários. Quando a polícia pegou e foi ler, lá encontrou evidências de pelo menos 10 mortes de pessoas diferentes. Isso mesmo. Ou seja, ela já tinha costume de fazer isso há muito tempo e ninguém descobriu nada. Ninguém. Só foi descoberto também agora, né? 2015, por conta dessa amiga Natália, que sentiu falta da outra senhora, né? Por isso que foi descoberto, porque senão aquela senhorinha assim, com carinha de sonsa, né? E fazendo tudo isso por trás. Então, quando a polícia leu o diário, tinha lá falando nome de pessoas, como matou, onde guardou o corpo, onde jogou, como foi feito, tipo, tinha o passo a passo de tudo que ela fez de errado. Então, tipo, era o diário dos horrores. Aí no diário tinha falando bem assim, mais ou menos, matei o inquilino tal. Aí tinha o nome da pessoa. Cortei em tantos pedaços. Coloquei em tantos sacos. Coloquei em determinado local da cidade. Tinha o passo a passo de tudo que ela fez. Parecia que ela realmente queria que depois alguém pudesse realmente encontrar, né, esses diários e ler. Ela queria que isso realmente acontecesse. Porque ela não fez só numa língua, ela fez em várias línguas. No dia 29 de julho de 2015, ela foi levada ao tribunal e foi submetida ao teste de psiquiatria forense. E os resultados mostraram que ela era um perigo. Se ela ficasse solta, ela era um perigo para a sociedade e para si mesma. No apartamento dela também foi encontrado o torso de um homem. E a polícia ainda continua investigando mais outros 14 casos que tem ligação com ela. Quando ela estava dando o seu depoimento, né, para a polícia, a conversa dela era muito estranha, sabe? Era bem confusa. Às vezes ela dizia que ela era uma dançarina, uma bailarina profissional. Outras vezes ela era uma administradora de hotéis. Então nem ela mesma sabia o que é. As conversas não casavam uma com a outra. Então era tudo muito confuso o que ela acabava falando.
que foi? Você quer entrar no meu vídeo, é? O que foi? Você quer entrar no meu vídeo, é? É, Zé Preto, tu quer entrar no meu vídeo? Diga, oi, gente. Esse é o Zé Preto. Tá pra lá, Zé Preto. E ela falou que realmente ela matava as pessoas e depois comia a carne delas cozinhadas. E a polícia perguntou o que motivava ela a fazer isso. Ela falou e disse, olha, eu gostava muito do apartamento, então eu resolvi fazer isso para poder ficar com ele. E com relação aos inquilinos, né, quando ela se abusava e queria ficar sozinha um tempo, pelo menos uns 5 meses, ela acabava matando as pessoas. Gente, esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu like aqui. Não se esqueça de se inscrever, porque vai me ajudar muito. E outra coisa, eu falei pra vocês que eu ia estar postando um vídeo dia de domingo e dia de quarta. Só que dia de domingo eu acho que talvez não é um bom dia. Eu acredito que eu vou postar só durante a semana. Quero postar pelo menos 2 vídeos durante a semana. Então, eu peço também para que você possa se inscrever lá no Instagram, né? Me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram, geralmente, quando tem um vídeo novo, eu sempre posto lá. Então, lá você vai saber de primeira mão e tudo que eu posto. Também tem algumas curiosidades que sempre eu tô colocando por lá. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau!